Olá, tudo bem com você? Que alegria poder estar aqui novamente com vocês em mais uma live no Instagram. Então, se você está vendo esse vídeo depois de gravado, você está no YouTube, deixa seu like, se inscreve no canal se você acabou de chegar, faça o seu comentário, compartilhe com quem você ama, que hoje nós vamos falar sobre rejeição. Se você ainda não me conhece, meu nome é Elaine Sardelli e eu estou amando essa série de lives e vamos só esperar mais alguns minutinhos enquanto as pessoas chegam aqui no Instagram. Fabiana, seja muito bem-vinda, a primeira participante a entrar, hein? Sejam todos muito bem-vindos e vamos aprender um pouquinho mais sobre rejeição. Vamos pensar em quantas vezes nós já se sentimos rejeitados nessa vida? E como é comum, não é verdade? Você já se sentiu rejeitada, Fabi? Em alguma área da sua vida? Já teve dificuldade com isso, de aceitar essa rejeição? Hoje eu estava fazendo um exame de consciência e analisando todas as vezes da minha vida que eu me senti rejeitada. Porque eu acredito que nunca ninguém já passou pela vida toda sem se sentir nunca rejeitada. Isso é natural, né? Uma coisa muito normal. Nós temos a tendência, sim, a se sentir rejeitada por N motivos. Só que tem algumas pessoas que lidam com a rejeição de uma maneira muito mais leve, muito mais simples do que outras pessoas. E hoje nós vamos entender o porquê que isso acontece. Por que tem pessoas que lidam com a rejeição e não sofrem tanto, outras que se martirizam por uma coisa até que pequena aos olhos dos outros. Como que a gente pode melhorar isso? Como que a gente pode dosar e hoje nós vamos descobrir tudo isso. Ju, Roseli, sejam muito bem-vindas. Tudo bem com vocês? Já se sentiu rejeitada? Pois é. Eu acredito que todas as pessoas do mundo, gente, já se sentiram rejeitadas. Mas tem algumas pessoas que trazem isso de uma época da vida aonde ficou muito marcado e realmente sofrem mais do que as outras. E é importante a gente entender isso, porque assim nós podemos tanto nos ajudar, quanto ajudar as outras pessoas a compreender outras pessoas, né? Por que eles pensam assim? Ana, seja bem-vinda! Por que será que tem gente que sofre mais do que outras? E qual comportamento que a gente pode mudar para poder resolver isso? Vocês acreditam que tem sim maneiras de resolver? A gente não precisa ficar a vida inteira vítima de uma rejeição, né? De pessoas que não quiseram ficar perto da gente. E até mesmo porque isso é muito mais natural do que a gente imagina. Muito mesmo. Então, para começar, como a live vai ficar gravada, eu não vou me delongar assim nesse início, porque depois as pessoas podem assistir o que faltou, né? Para começar, já vou desmistificar essa questão da rejeição. Sandra, seja bem-vinda, Kelly também. Vamos desmistificar um pouquinho a rejeição. Primeiro, todas as pessoas da face da Terra foram, são e serão rejeitadas algum dia, certo? Então, quando a gente está, por exemplo, sentado num ônibus, num metrô, num trem, e alguém entra e tem um espaço ali do seu lado e a pessoa não senta do seu lado, ela já te rejeitou. Por algum motivo, ela te olhou e não quis sentar do seu lado. Então, vocês concordam que isso já é uma rejeição? Então, quando a gente consegue assim entender que a questão da rejeição não é necessariamente da gente, não é pessoal, mas sim da outra pessoa, do rejeitador. Luzinete, seja bem-vinda. A questão da rejeição, na maioria das vezes, se não em todas, gente, tem mais a ver com o rejeitador do que com quem está sendo rejeitado. Nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso daqui para frente. Então, por que nós nos sentimos rejeitados? Se todas as vezes, todos os dias, nós somos obrigadas a fazer escolhas na nossa vida e nessas escolhas nós rejeitamos também as pessoas, as situações e os ambientes. Tati, Renata, sejam bem-vindas. Bem, vamos começar então do comecinho, né? Por que as pessoas se sentem rejeitadas? Por que para alguns essa rejeição é pior? A rejeição, gente, ela pode ser lá do começo da nossa vida. Do começo que eu digo é da concepção, da hora da concepção do óvulo e o espermatozoide ali, já pode haver algum sentimento de rejeição. Tiago, seja bem-vindo. Como assim, Laine?
Quem aí que está me assistindo, que é mãe ou que é pai, vai entender do que eu estou falando. Por mais que a gente sonhe em ter um filho, por mais que a gente, assim, fique alucinando esse momento, a hora que você fica sabendo que está grávida é um choque, não é? Por mais que a gente queira, por mais que a gente se preparou, é um choque, porque é uma sensação que a gente só sente na hora que a gente pega o exame e que está positivo. Nesse momento, muitas e muitas mães sentem medo, sentem insegurança. E essa criança que já está ali no ventre pode sentir rejeição naquele sentimento da mãe, porque tudo que a mãe sente, o filho também sente. E o que a criança vai sentir não depende da mãe, depende da própria criança. Porque, como muitas vezes a gente escuta na ciência que a criança, quando nasce, é uma folha em branco, a gente sabe que não é bem assim, né? Ela já traz várias memórias aí, ela já traz umas crenças familiares, ela já traz uma série de coisas que vem no DNA dessa criança. Então, pode ser que nesse período de 9 meses dentro da barriga tenham acontecido situações em que essa criança se sentiu rejeitada. E esse eu tenho um exemplo bem claro. Quando eu engravidei do meu primeiro filho, que hoje está com 16 anos, eu estava fazendo um tratamento de toxoplasmose. Eu tinha feito uns exames e tinha dado positivo, estava com um probleminha no meu olho, enfim. Eu sei que quando eu comecei a tomar os remédios, como era muito... Ju, ainda mais quando não é casada. Como eu comecei a tomar os remédios eram muito fortes e eu tomava anticoncepcional, né, junto. Acredito eu que o remédio cortou o efeito do anticoncepcional. E isso eu engravidei. Só que quando eu comecei a ter os sintomas da gravidez e que eu fui no médico, o médico falou, não, é por causa você está tendo todos esses sintomas por causa do remédio que você está tomando. Só que eu sentia que não era, que era gravidez, que não era do remédio. E aqueles remédios que eu tomava, não podia nem pensar em tomar durante a gravidez, porque ele dava má formação no feto. Então, eu fiquei meio que desesperada. Falei, e agora? Será que eu tô grávida? Será que esses sintomas são do remédio verdadeiramente, né? E o médico foi e me pediu um exame de gravidez, um exame de sangue. Eu fiz, peguei o resultado no mesmo dia, deu negativo. E eu já estava grávida. Mas por conta dos remédios que eu estava tomando, o resultado deu negativo. Só que eu sentia que eu estava grávida. E aí eu não conseguia mais tomar os remédios. Quando eu colocava na boca, eu jogava para fora, sabe? Eu não conseguia engolir. E aí, conforme foi passando os dias, eu voltei no médico e eu passei no infectologista e ele falou assim, bom, tomara que você não esteja grávida. Foi isso que o infectologista me falou. Tomara que não seja gravidez, mas vamos repetir o exame. E ele foi e me deu um outro pedido de exame e eu fiz. E quando eu fiz de novo em outro laboratório, deu positivo. Então pensa, foi aí uns 10, 15 dias que se passaram que eu tinha parado o tratamento por conta própria, porque o médico não queria que eu parasse, mas eu já tinha parado, e que ficou naquela ansiedade, será que eu tô grávida? Será que eu não tô grávida? E o seio dolorido, e o corpo, sabe, o estômago ruim, de vez em quando ficava ruim, não conseguia pegar ônibus que embrulhava o estômago. Então, nesse período, tipo, eu nunca rejeitei o meu filho, mas você concorda que nesse período ele dentro da minha barriga teve medo também? Porque eu senti medo. Então, o que a criança sente dentro da barriga não necessariamente é a culpa, né, da mãe. Às vezes é a situação. Eu não tive em momento nenhum rejeição dele, mas eu tive rejeição daquela situação, porque eu não queria que fosse daquele jeito, mas aconteceu daquele jeito. Então, quando eu fiz o exame, deu positivo, eu parei de vez de tomar toda a medicação, o médico queria que eu continuasse usando um colírio, eu não usei. E passou todo esse período, né? Fiz todo o pré-natal e tudo. E graças a Deus ele não teve nenhuma sequela. Eu também não tive. Depois de uns 2 meses eu refiz todos os exames de toxoplasmose. Deu tudo negativo, como se eu nunca tivesse tido. Uma coisa muito, muito interessante, muito divina. E de fato a gente nunca teve problema com isso. Porém, essa gestação, você concorda que ele pode ter sentido uma rejeição? Então, são situações que podem ter vindo lá do ventre da mãe e que ninguém tem controle. É simplesmente a forma como a criança viu. Então, aí pode começar. É o primeiro período onde a gente pode desenvolver a rejeição. Gente, boa tarde aí os que estão entrando, Adriano, Eliane, Moisés, sejam bem-vindos, tá? Minha mãe, sejam bem-vindos. Então, aí, começou.
beleza? No primeiro período lá, na primeira parte da gestação, pode ter começado aí. Com os medos e as inseguranças dos pais, a criança pode se sentir rejeitada. Na amamentação, a criança nasce e aí, principalmente mães de primeira viagem, fala pra mim, é fácil amamentar? Para algumas mulheres é, mas para muitas é muito dolorido, não é verdade? O bico do seio machuca e fica extremamente sensível, às vezes racha, sangra até. Então, nesse período de amamentação, a criança, se a mãe tiver muita dor na hora de amamentar, a criança também pode se sentir rejeitada, porque ela não entende que você não está dando mamar porque está sentindo dor. Ela só entende que você não está querendo dar mamar por algum motivo. E ela se sente rejeitada. Então, mães que não conseguem amamentar, que acabam não tendo aquele olho no olho, contato, quando você está dando mamar, a criança não fica procurando o seu olho. Então, se é uma mãe que está sempre olhando para cima, olhando na televisão, olhando no celular e não olha no olho do bebê, essa criança vai se sentir rejeitada, porque ela não está tendo aquele contato visual que gera a segurança na criança. Então, nesse período, se a mãe, principalmente algum tempo atrás, né, que era um filho atrás do outro, se a mãe teve um irmãozinho logo em seguida, e teve que tirar do peito meio que precoce, que não teve como dar tanta atenção para essa criança na primeira infância ali, de 0 a 2 anos de idade. Se a mãe precisou sair para trabalhar antes de 1, 2 aninhos, né, da criança e precisou deixar essa criança com outra pessoa, principalmente até os 11 meses de idade, que é aquela fase que a criança tem uma necessidade da mãe, né, que a mãe vira as costas, a criança já chora, porque ainda se sente parte dessa mãe. Percebe aí aonde que está começando a rejeição? Aonde que tem, de onde vêm as memórias que nos machucam depois de adulto e que interferem na nossa maneira de lidar com rejeição ou não? Então, as crianças, né, as pessoas que tiveram essa primeira infância, essa gestação e essa primeira fase da amamentação, suprida todas as necessidades, que não se sentiram rejeitadas nem pelo pai, nem pela mãe, elas vão tender a ter uma facilidade em lidar com a rejeição depois de adulto. Enquanto que esses outros que tiveram problemas lá atrás vão tender a ter problemas com a rejeição depois de adulto. E quais são esses problemas? Eu vou falar já já. Entre eles estão aqueles que eu coloquei lá no Stories. Desenvolver uma certa arrogância, ter muito medo de entrar em relacionamentos, muito medo de ser abandonado nos relacionamentos, então ele já nem se entrega, né? Já vai com um pezinho lá e um pezinho cá. E quando percebe que o outro está se afastando um pouquinho, ele já sai fora do relacionamento, que é para não correr o risco de sofrer. Tem a tendência de querer ficar isolado da sociedade, né? Fazer um isolamento social. Pode desenvolver uma codependência emocional, querendo a aprovação de todas as pessoas. Ele pode sentir muito medo de ser abandonado, medo de ser traído, medo de receber crítica. Ele pode ter muito medo de receber não. E por isso, muitas vezes, nem progride, nem sai da zona de conforto, nem inicia um novo projeto, não pensa em fazer um novo curso, em trocar de profissão, em fazer nada que seja novo. Por quê? Porque ele tem medo da rejeição da sociedade. Amamentei meus 3 meninos, um dos melhores momentos da... Não é uma delícia? Eu também achei uma delícia essa amamentação, mas infelizmente muitas mães não puderam ter esse momento e muitos filhos também não puderam receber esse momento das mães, né? Faz sentido, gente, isso que eu tô falando para vocês aí, dessa gestação, dessa primeira infância, e quantas pessoas, né, que foram realmente bastante rejeitadas dentro da barriga. Mas o que é mais importante da gente entender é que a mãe, ela não rejeitou exatamente a criança, ela rejeitou a situação. Porque às vezes veio no momento em que ela não estava esperando, igual a Ju falou, às vezes veio enquanto estava solteira ainda, não era a hora. Quer dizer, não é que eu não queria um filho, eu só não queria agora. E às vezes a criança não consegue entender isso. Às vezes não, né, gente? Eles nunca conseguem, eles não têm filtros. Então eles simplesmente sentem aquela emoção negativa da mãe. Eu percebi rejeição da minha mãe com 9 anos e até hoje tenho dificuldade para confiar nas pessoas. Aí, tá vendo? Agora hoje você vai saber como é que você pode contornar essa situação, Tati. Gente, isso é muito interessante a gente acolher esse sentimento e entender de onde ele veio. Porque quando eu trago a luz, quando eu tiro do inconsciente e trago para o consciente, eu consigo resolver.
Eu consigo olhar para ele. Eu paro de querer esconder ele de mim mesmo. Faz sentido, Tati, isso para você? Então, nós falamos do primeiro momento ali, da gestação, depois da amamentação, nessa primeira infância, e depois, ainda enquanto criança, quando estava se formando a personalidade dessa criança, quando estava se formando a personalidade dessa criança, pode acontecer dela perder pessoas queridas. Como assim perder? Por exemplo, um divórcio entre os pais, a criança se sente rejeitada, se sente abandonada por um deles, quando tem muita briga, tá? A parte materna é sempre a mais pesada, isso também vale para paterno? Olha, Tiago, vale para o paterno, mas a materna é muito maior. Não tem nem o que ver. A paterna vai começar a fazer sentido mais tarde. Mas agora, nesse período já maiorzinho, né? É claro que o amor do pai, o estar perto faz diferença porque a criança se sente mais protegida quando o pai está perto. Mas essa ligação com a mãe é incomparável, porque afinal de contas a criança fica 9 meses dentro da barriga. Não é verdade? Como é que ele sente? Ele se sente parte da mãe. Então, o nascimento já é um trauma. Um trauma que a gente se sente rejeitado. Por que me tirou? Tava tão bom lá dentro, principalmente quando é parto cesárea. Principalmente quando é parto cesárea ou fórceps. Quando é natural, a criança queria sair, né? Ela viu que ela estava na hora de sair. Mas quando é cesárea ou então fórceps, a criança não estava preparada ainda para sair. Isso os médicos não nos falam, né? Na hora da gente escolher. Eu mesmo não tinha nenhuma informação dessas quando eu tive meu filho. E justamente esse primeiro foi cesariana. Tudo para complementar, né? Então, quando a pessoa passa por um divórcio, né, dos pais e muitas vezes ele se sente abandonado e rejeitado pela mãe ou pelo pai, né, dependendo como foi, quando é isso mesmo. A mãe é acolhimento e o pai é a proteção. Quando a criança perde alguém, tipo assim, um avô morre, uma pessoa que é importante, sabe? Perde um avô ou um tio, alguém que era próximo e essa pessoa morreu, ou a morte de um pai, de uma mãe, ele também se sente rejeitado, porque ele não entende que a pessoa morreu, que não foi escolha, né, dele, e que sim, a vida, enfim, os caminhos foram assim. Ele sente que a pessoa o abandonou. Tem muitas e muitas pessoas que sofrem infinitamente porque não aceita a morte de alguém. É como se essa pessoa tivesse abandonado ele aqui. Então ele se sente rejeitado por tudo e por todos, por causa de uma morte, olha só. Então, quando as crianças tiveram famílias disfuncionais na infância, o que é isso? Famílias que brigavam muito, principalmente na frente da criança, onde ele não se sentia protegido. Então, ele teve privação de atenção, né? Às vezes, pais que trabalhavam muito. Lembra que tudo isso eu já comentei na live que eu fiz sobre autoestima? Tudo isso eu já falei na autoestima. Por quê? Porque é na mesma fase que a gente desenvolve a autoestima. Quando essa autoestima não é bem desenvolvida, começa a entrar outros sentimentos no lugar. E a rejeição é um deles, que não é positivo, né? Que a gente precisa ressignificar isso para a gente poder ter um novo olhar para essa vida. Então, quando a criança tem privações de atenção, privações de empatia, sabe quando aquela criança é criada que hoje, gente, eu não vejo muito isso, mas até umas gerações atrás, criança não tem querer, criança não tem escolha, criança não tem falar, eu não te perguntei, aqui você não é nada, essa casa é minha e acabou. Sabe esse tipo de comportamento assim que os pais falam para os filhos? E é claro que muitas vezes não fala nenhuma intenção negativa, né? Fala para educar, fala para colocar o filho no lugar de filho, digamos assim. Só que muitas vezes certas crianças levam isso como uma rejeição. Laine, todas as crianças que escutaram isso terão esse sentimento de rejeição? Não, depende de cada uma. E é aí que a gente percebe que a vida, gente, ela é exatamente do jeito que ela tinha que ser para cada uma. Então, às vezes, o mesmo pai e a mesma mãe têm 10 filhos. 5 deles têm esse problema de inferioridade, esse complexo de inferioridade e problema com rejeição. Os outros 5, não estão nem aí. Então, é a maneira de como eles viram a vida e não necessariamente de como foi o momento.
tá? Então, quando a criança tem privações de empatia, privações de atenção e privações de proteção, sabe aquele lar onde está sempre tudo correndo risco, correndo perigo, muitos medos, né? Quando tem pessoas muito medrosas, ou então quando ela acaba sendo sujeita a alguns abusos psicológicos, abusos sexuais, qualquer tipo de abuso que ele se sente que ela sente que não foi, que ela sente que não foi protegida. Então, ela também desenvolve esse sentimento de rejeição. O que significa isso? Que essas pessoas, elas vão futuramente, quando elas começam a crescer, elas começam a qualquer motivo, elas se sentem mais rejeitadas do que as outras. E aí, às vezes aquela pessoa que fez o comportamento fala, nossa, mas eu não te chamei aquele dia, mas não foi por mal. Ela nem vê assim tanta gravidade, mas ela se sentiu rejeitada, por quê? Porque ativou alguma memória dela que ela nem lembra mais, mas ativou aquela perda. Eu tenho um exemplo para dar para vocês que vai ficar bem fácil de entender isso. Outro dia eu estava assistindo um vídeo de uma psicóloga que ela está no processo de autoconhecimento. Gente, Flávia, seja bem-vinda, Arlete, acho que eu não falei de mais gente aqui que entrou, né? Mas sejam bem-vindas, viu? Aline, Kiara também, seja bem-vinda, sejam bem-vindos. Outro dia eu estava assistindo um vídeo de uma psicóloga e ela contando que ela está nessa onda de autoconhecimento para ela também, né? E ela foi olha só, presta bem atenção nessa história que eu tenho certeza que vai cair várias fichas aí na sua cabeça com essa questão de vergonha, de rejeição, de vergonha de si mesmo, né? Ela estava em uma reunião e ela não fala aonde era, mas imagina-se, deu a entender que era alguma coisa religiosa, assim. E ela estava nessa reunião e a pessoa que estava ministrando a reunião propôs deles fazerem uma prática, fazerem uma dinâmica. E para fazer essa dinâmica, precisava abrir um corredor entre as cadeiras. Ela, muito ativa, muito prestativa, levantou e já foi juntando as cadeiras e ajudando ela e o marido dela a abrir e tal. Quando precisou fazer a fila, ela foi ajudando a arrumar as cadeiras e ficou na frente. E ela falou assim, eu posso ser a primeira? E uma senhorinha de uns 80 anos que estava lá atrás, que era tipo anfitriã da casa, falou assim, não, você é muito novinha, deixa as mulheres que estão com criança e os idosos irem primeiro. Normal, não é? Natural, ninguém levou a mal, mas ela se viu assim, queimando. Diz que subiu um sentimento, assim, que ela não sabia o que era aquilo. As bochechinhas dela branquinha, ela disse que ficou vermelha, que para ela parecia que tinha aberto um buraco e ela tinha caído naquele buraco, naquele momento em que aquela senhorinha chamou a atenção dela. Ela parou, respirou, ninguém percebeu, porque assim, foi uma resposta muito natural, não foi com grosseria, não foi querendo humilhar ela de maneira nenhuma, mas ela se sentiu muito envergonhada, muito rejeitada por aquela senhora. E ela falou, caramba, eu tô ajudando aqui, essa mulher veio me dar essa resposta. Aí ela parou, respirou e falou, não, pera lá, que sentimento foi esse? Por que eu senti isso? Ela não conseguiu continuar agindo naturalmente. Ela saiu e ela ficou do lado, perto do marido dela, sendo que no natural ela teria o quê? Ela teria ido buscar os idosos, ido buscar as mulheres que estavam com criança para organizar a fila, mas ela não conseguiu. Então ela saiu da fila, ficou na dela, disse que a vontade dela era de ir embora e nunca mais voltar naquele lugar. Mas ela ficou ali, esperou a reunião acabar, deixou para ir por último, a mulher nem percebeu que ela tinha levado tinha tido aquela sensação. Beleza, acabou e ela foi embora, não comentou nada nem com o marido dela. Quando ela chegou em casa, ela foi tomar um banho, disse que sentou embaixo do chuveiro, aquela água caindo na cabeça dela, e ela ficou, o que foi aquilo? Ela se perguntando, o que foi aquilo? O que eu senti? E aí, nesse momento, ela diz que com os olhos fechados, a água caindo na cabeça dela e ela se perguntando o que ela sentiu, ela lembrou de um flash, de uma memória de quando ela tinha 5 anos de idade. Era aniversário dela,
E a mãe resolveu fazer uma festa de aniversário, mas uma coisinha simples e tal. Eles não tinham muita condição financeira. A mãe estava fazendo tudo, fez salgado, fez o bolo, fez os docinhos. Ela estava fazendo 5 anos e o filho e o irmãozinho dela tinha 3 anos. E a mãe falou assim: olha, eu vou fazer sua festinha de aniversário, mas você vai ficar cuidando do seu irmãozinho para a mãe poder cuidar. E assim foi, ela ficou na sala com o irmãozinho. Só que imagina, uma criança de 5 anos, a ansiedade que ela tava de ver as coisas prontas. Então ela ficava correndo da sala para cozinha, da sala para cozinha, e a mãe brigando: vai pra sala, vai ficar com seu irmão, vai cuidar dele e tal, né? Quando foi no finalzinho da tarde, sabe aquele momento onde os parentes vêm tudo ver se você tá precisando de ajuda? Diz que veio vó, veio tio, veio tia, veio uma galera e ficou com a mãe ali na cozinha. E eles conversando, a mãe já cansada, que estava o dia inteiro em pé, fazendo todos os apetrechos para a festa, e ela para lá e para cá. Quando foi um certo horário, ela queria ficar lá na cozinha para ver as coisas acontecendo, né? E ela foi e espirrou em cima da mesa onde estavam os docinhos. E a mãe dela ficou muito brava e gritou com ela. Falou: eu já não te falei para ir para a sala, eu não quero você aqui, porque isso aqui não é para criança e tal. Ela disse que ficou com tanta vergonha naquele momento, com 5 anos de idade, que ela olhou todo mundo que estava lá, estava cheio de gente a cozinha. E ela ficou se sentindo assim a pior das pessoas. Sabe quando você tem desenho animado, que as pessoas ficam grandonas assim, e você pequenininha? Foi essa sensação que ela teve. Criança, né, gente? Passou, foi pra sala, foi brincar com o irmão dela e a vida que segue, no outro dia foi aniversário e tudo. Mas naquele momento, a vergonha que ela passou da mãe chamar a atenção dela na frente das outras pessoas ficou registrado na memória dela. Quando aconteceu lá na reunião que aquela senhorinha chamou a atenção dela novamente na frente de outras pessoas, foi um gatilho que acionou no inconsciente dela e trouxe à tona. E a sensação que ela teve foi a mesma que ela teve lá com 5 anos de idade. Então você percebe que foi um link. E nesse momento que ela parou, se ela se observou e ela se perguntou por que ela estava sentindo aquilo, ela conseguiu limpar aquela memória. Ela conseguiu perdoar a mãe naquele momento. Porque ela, como criança, né, não tinha esse filtro, essa consciência de entender que a mãe estava cansada, que estava o dia todo, que estava o irmãozinho chorando, né, que estava cheio de gente na cozinha, que ela realmente foi desobediente, enfim. Olha como que é interessante a gente se conhecer e parar para se analisar e perceber os nossos sentimentos, acolher os nossos sentimentos. Então percebe como que as memórias da nossa infância ficam guardadas no nosso inconsciente, mesmo quando a gente não lembra mais. Rosilda e Socorro, sejam bem-vindas, viu? Então tá, percebemos que a nossa infância foi extremamente importante para que a gente guardasse ou não esses sentimentos de rejeição, né? Então vamos entender como é que a gente pode resolver isso agora e como é que pode ser daqui para frente? Então uma pessoa que ela se sente rejeitada, ela tem todos aqueles sintomas que eu já falei e mais alguns, né? Ela tende a ter uma dependência emocional, uma vergonha de si mesma, ela não quer entrar nos lugares porque ela tem medo do não, ela tem medo de ser rejeitada. Então para que isso não aconteça, ela nem avança. Imagina vocês, se você entrar em um canal do YouTube hoje, por exemplo, e você for ver, por melhor que a pessoa seja, por melhor que seja, por milhares de seguidores que eles tenham, se você for olhar os comentários, tem N comentários elogiando e agradecendo pelo conteúdo que aquela pessoa trouxe, e tem N pessoas criticando, não é assim? Cantor, vamos pensar, né? Eu, por exemplo, não gosto de funk. Particularmente, não é o meu gênero de música preferido. Mas concorda que tem muitas e muitas pessoas que gostam? Então, nunca, nem Jesus, né, gente, conseguiu agradar todo mundo. Você acha que você ou eu vamos agradar todo mundo? Nós não vamos fazer isso. E se a gente ficar querendo a aprovação das pessoas, a gente nunca vai avançar na vida. A gente nunca vai alcançar algo que a gente queira. Porque toda mudança gera uma transformação. E essa transformação nem sempre é bem vista pela nossa família, pelas pessoas ao nosso redor ou até mesmo pela sociedade. Essa quarentena mesmo, muitas pessoas que estão isoladas, que estão aprendendo coisas, que estão mudando a maneira de ver a vida, vai chegar
quando acabar a quarentena, vai se sentir rejeitada de alguns ambientes. Por quê? Porque vai mudar a maneira de pensar. Então, toda mudança que a gente faz aqui dentro, acontece uma mudança externa também. E isso não importa se é no relacionamento amoroso, se é no relacionamento de amizade. Já teve situações, hoje eu fazendo uma análise, né, de quantas vezes eu me senti rejeitada na vida. Teve uma vez que uma pessoa sempre me chamava para ir em um determinado local e eu nunca ia. Aí chegou um dia, ela não me chamou. Ela fez e não me chamou. E eu falei, nossa, nem me chamou. Aí eu parei, fiquei pensando, por que eu tô chateada? Porque eu quero ter o controle da situação? Porque a pessoa chama e eu não vou. Mas se ela não me chama, eu acho ruim? E se a gente for pensar bem, muitas vezes é assim que funciona a nossa vida. A gente, na verdade, fica chateada porque nós não temos a possibilidade de escolha. Mas não porque a gente queria ir. Então é importante a gente entender que a rejeição não necessariamente tem a ver com o rejeitado, mas sim com quem está rejeitando. Aquela pessoa que não te escolheu, não escolheu te chamar, não escolheu você naquele momento, não estava no melhor momento dela. E aí, muitas vezes, gente, é uma bênção a gente ser rejeitada. Muitas vezes é um grande prêmio, dependendo por quem, a gente ser rejeitado. Primeiro porque a gente tem muito que aprender, né, nenhuma rejeição. E segundo, porque muitas vezes não era o que a gente queria mesmo. A gente só ficou chateado porque não nos deram a opção da escolha. É assim ou não é? Pensa aí na sua vida, quantas vezes você se sentiu rejeitada e quantas vezes realmente você teve motivo para achar ruim. Essa questão dos pais foi igual eu falei no começo, sabe? Tem muito a ver com o pai e a mãe muitas vezes não rejeita a criança em si, rejeita o momento da vida que está passando. Às vezes o pai e a mãe, principalmente antigamente, né, tinha 10 filhos, gente, e tinha que sustentar esses 10 filhos. E aí, às vezes ele falava, nossa, eu podia não ter esses filhos. Mas ele não está rejeitando a criança em si, ele estaria rejeitando aquele momento dele não ter condições de dar o que aquelas crianças precisavam. E nem sempre a gente, quando criança, consegue ter essa interpretação e entender que os nossos pais nos dão aquilo que eles têm. E se eles não deram mais, era porque eles não tinham mais. E importante também entender que a pessoa que rejeita, ela já foi rejeitada em algum momento. Todas as pessoas que rejeitam já foram rejeitadas. Ou seja, se eu me sinto rejeitada, se eu sofro com a rejeição, provavelmente eu também estou rejeitando. E eu vou mostrar para vocês quais são as maneiras que nós rejeitamos para receber a rejeição de outras pessoas também. Porque a vida é um bumerangue, né? Colheu, plantou, colheu, plantou, colheu. Ninguém me rejeita se eu não rejeitasse ninguém. E isso é natural. Não adianta a gente querer discutir, né? Então, já dei o exemplo do YouTube. Tá. Então, vamos começar agora a pensar. Deixa eu ver que horas são. Eita, já? Vamos começar a pensar em como que a gente pode mudar essa situação? Até aqui, gente, ficou claro? Vocês compreenderam de onde que pode vir essa rejeição? De onde que vem as memórias? De onde que vem as situações? De onde que vem? De onde começa na nossa vida, né? O medo da rejeição? Por quê? Porque tiveram memórias lá atrás que estão guardadas no nosso inconsciente, que a gente não tem acesso, que a gente não vê, mas que dispara certo gatilho. Então, aquilo que a pessoa faz hoje, essa situação externa que me acontece hoje, na verdade não me gerou essa dor. A dor foi gerada lá atrás e ficou guardada, porque naquele momento eu não conseguia ver o que estava acontecendo. E hoje, adulta, eu consigo acolher esse sentimento e dar colo para essa criança ferida, para essa criança abandonada e rejeitada. Olha que lindo, né? Agora, o poder está nas nossas mãos. A gente não precisa esperar por mais ninguém. Então, vamos pensar. Uma das coisas que a gente precisa começar a enxergar para a gente poder sair da rejeição é que nem tudo é ruim. Toda rejeição traz pra gente algum benefício. Eu vou trazer para você uma história que eu quero ver se vocês se lembram. Vocês lembram daquela moça Geise Arruda, que foi rejeitada naquela faculdade, que foi a maior polêmica, que as pessoas começaram como que chama? Vaiar, porque ela estava com uma roupa curta. Vamos ver se vocês lembram dessa história. Geise Arruda, não lembro o nome da faculdade, mas, gente, eu lembrei dela hoje porque eu lembro que foi um fato que mexeu, né, com a mídia da época
Lembra? Pois é, eu fui procurar hoje ela para ver como é que ela tava. 10 anos fazem. O ano passado fez 10 anos que aconteceu todo aquele episódio. E se vocês lembram, então, pois é, 10 anos, viu, gente? Que aconteceu aquilo. Hoje, depois, né, daquela rejeição, que ela ficou extremamente magoada, chateada, foi rejeitada não por uma pessoa, mas por 3.000 pessoas dentro de uma faculdade. Foi vaiada por mais de 800 pessoas dentro de uma faculdade, né, filmada e colocada nas mídias que tinha na época. Então, o que aconteceu com ela? Ela virou uma empresária. Ela tem um canal no YouTube com milhares de seguidores, ela tem um canal no Instagram, ela virou uma empresária de mão cheia, ela virou atriz. Gente, deu uma guinada na vida dela a partir daquele episódio. Porque como foi um bullying, né? Muitas pessoas se compadeceram e deram uma oportunidade para ela e ela teve a chance de mostrar os talentos que ela tinha. Então, Thiago, exatamente, ela foi menosprezada por aquele vestido rosa. Socorro, hoje faz 4 meses que meu pai faleceu, estou muito triste, mas como está ajudando a refletir? Não é? Então, ele te deu o que ele podia dar, né? E essa questão da saudade, sabe, Socorro, ela não tem a ver com o tempo, ela tem a ver com a vontade que a gente tem de estar perto dessa pessoa. Então, tem 4 meses que seu pai faleceu e pode ser que daqui 5 anos, daqui 10 anos, essa saudade só venha a aumentar. A dor pode diminuir, mas a saudade sempre vai crescer, porque cada vez mais você vai ter vontade de ter ele com você. Então, é importante aprender a lidar com esse sentimento também. Acolher, colocar no colo, com amor, com carinho e ter muita gratidão pelo tempo que vocês puderam passar juntos. Né? Porque a sensação é de rejeição, não é? Parece que a pessoa te rejeitou, que te abandonou. Mesmo sabendo que não foi exatamente uma escolha, né? Então, gente, olha só, esse caso da Geice Arruda, ela deu uma guinada na vida dela através de uma rejeição. E se a gente for observar, todas as vezes que nós fomos rejeitados na nossa vida, nós aprendemos algo. Só que se a gente ficar preso naquela situação e se lamentando e com medo de que aquilo aconteça novamente, a gente nunca vai progredir. Hoje, daí, depois que eu vi a história dela, eu entrei lá no canal no YouTube e vi um videozinho dela e vi os comentários. Sei lá quantos comentários tinha, mas tinha muitos comentários, muitos elogiando, muitos agradecendo e muitos criticando. Ou seja, vai ter gente criticando a gente o tempo todo. Se ela tivesse ficado com medo da crítica, ela nunca que teria progredido, ela nunca que teria mudado a vida dela, né? Então hoje ela tem uma vida muito diferente por conta daquela rejeição, daquilo negativo que aconteceu. Então se a gente parar e analisar tudo o que aconteceu na nossa vida, todas as vezes que nós nos sentimos rejeitados, a gente começa a enxergar quais são as vantagens que nós podemos tirar dessas rejeições, quais são as lições que a gente pode tirar. Outra dica é, quando sentir a rejeição, todas as vezes que você se sentir, alguém não me convidou, alguém não me falou, alguém não me respondeu, visualizou minha mensagem e não respondeu. Nossa, custava ter respondido, né? Já vem aquele sentimento assim, caramba, custava. Então, acolha esse sentimento, entenda de onde que ele vem, perceba por que que ele te machuca e aí você vai conseguir ressignificar isso, você vai conseguir dar um novo significado àquilo que você está sentindo. Verdade, a gente tem a sensação de estarmos separados, por isso nos apegamos às coisas e às pessoas. Verdade. Bom, deu para entender essa questão do quando sentir a rejeição, pare e acolha esse sentimento. Então, bloquear a pessoa também é uma maneira de rejeitar, de excluir ela da sua vida, né? E quando a gente exclui, a gente também é excluída de alguma situação. Pois é, essa sensação de vingança que a gente tem também, de querer dar o troco, né? Ah, não me chamou? Pois pode deixar, vou fazer um negócio na minha casa também, não vou chamar fulano. Sabe, gente, é o tal do pagar com a mesma moeda que às vezes não funciona. Mas vale lembrar que seja feito somente aquilo que realmente nos faz bem, né? Vamos acolher as pessoas e receber na nossa casa aquelas pessoas que realmente a gente deseja e não só para inglês ver, né? Para as pessoas olharem. Bom, entenda que a rejeição tem a ver com o rejeitador e não com você.
aquela coisa, né? Quantos relacionamentos, às vezes a pessoa se entrega e o outro não se entrega, o outro fica segurando e quando você está super envolvido, a pessoa vai e joga um balde de água fria e não dá continuidade naquele relacionamento. Então, a gente precisa entender que tem pessoas que estão extremamente machucadas com essa infância. A criança está machucada, ela passou por uma rejeição grande, então a tendência é ela rejeitar também. Então, quando a pessoa é muito rejeitada, ela não consegue se entregar ao relacionamento. Então, aquela pessoa que ela rejeitou não pode levar aquilo para o lado pessoal. Precisa entender que é uma questão dela. Pensa que quando você vai começar um curso, por exemplo, que você entra no primeiro dia de aula, tem um monte de gente. Não é todo mundo que você quer conversar. Você vai analisando, né? Sei lá, de acordo com suas verdades, você vai analisando e escolhendo de quem que você quer se aproximar. Então, você também exclui, você também rejeita algumas pessoas. E não quer dizer que você estava totalmente certo. Pode ser que você tenha rejeitado pessoas muito boas, que depois você conhece e aí você começa a gostar. Mas que naquele momento você não simpatizou, né? Então, quando a gente não simpatiza com alguém, quando o santo não bate, a gente rejeita, não rejeita? Quando a gente não escolhe alguém, seja para o que for, ou uma empresa, ou uma loja, a gente está rejeitando também. Então, quando a gente rejeita, a gente também vai ser rejeitado. Isso é claro, né, gente? Quando nós nos tornamos, quando a gente resolve mudar alguma coisa na nossa vida, a gente também tem que ter essa consciência de que nós seremos rejeitados. Por quê? Porque sempre vai ter alguém que está querendo aquela outra pessoa que ele conheceu. Aquele pessoa. Se você, por exemplo, gosta muito de balada e amanhã ou depois você resolve mudar, fala, não quero mais essa vida para mim, eu quero outro jeito de viver. O que vai acontecer? Aqueles seus amigos não vão te rejeitar? Porque você já não faz mais parte daquele grupo. E isso é natural. Sabe? Deixa passar, deixa aí aquele grupo que vai vir outro grupo. Então, se a gente fica muito preso a agradar as pessoas, a gente não vive. A gente não consegue viver, a gente não consegue progredir. Então, uma das coisas muito importantes que a gente precisa entender é que se eu quero a aprovação das pessoas, eu nunca vou conseguir tirar esse sentimento de rejeição do meu coração. Eu sempre vou estar querendo aprovação, eu sempre vou estar querendo agradar todo mundo e eu sempre vou estar me anulando. Então, quando a gente consegue lidar com esse sentimento, colocar ele aqui no coração, se ver como criança e se acolher as feridas, fazer os curativos necessários, dar para essa criança aquilo que aquela pessoa que você se sentiu rejeitado não pôde dar, você consegue passar isso adiante. Ah, Laine, mas quando alguém me rejeitar eu não vou sentir dor? Claro que vai, gente. Ninguém gosta. Se a gente pudesse escolher, a gente queria que todo mundo gostasse, não é verdade? Eu mesmo adoraria que todo mundo que entra na live adorasse meu assunto e quisesse ficar olhando para mim. Eu ia adorar que as pessoas compartilhassem com todo mundo, mas se nem Jesus Cristo conseguiu agradar, quem sou eu para achar que eu vou agradar a todo mundo? E principalmente quando a gente resolve fazer algo assim, que atenda às pessoas, se a gente for ficar esperando a aprovação das pessoas próximas, das pessoas que você conhece desde a infância, você não sai do lugar, porque isso não vai acontecer. Sabe? A gente precisa fazer por amor e não esperando o reconhecimento de ninguém. Então, tudo que você for fazer na sua vida, não espere reconhecimento de ninguém. Não espere que as pessoas vão te agradecer, vão te bajular. Se isso vir, ótimo, maravilhoso, agradeça. Mas se isso não vir, pode ter certeza que outras pessoas que talvez você nem conheça vão estar aproveitando daquilo que você está entregando. Sabe? É esse sentimento que nós temos que ter. Dar com amor e não ficar esperando o reconhecimento de determinadas pessoas, porque se essa pessoa não te dá o reconhecimento, você vai se sentir rejeitada. E isso é triste, né? Exatamente, isso é muito triste. Então, se a gente consegue separar a situação, sabe? Ter empatia com aquele rejeitador, exatamente isso, gente. Ter empatia com a pessoa que te rejeitou. Você fala, gente, por que será que ele me rejeitou? Aí você começa a analisar, você vai perceber que a pessoa foi rejeitada na infância, que a pessoa provavelmente não sabia como lidar com aquele sentimento, que ela não sabia como passar por aquela determinada situação,
sabe? Pessoas que não conseguem se entregar a um relacionamento, que quando vê que tá ficando sério, ela pula fora. Ela foi uma criança rejeitada e ela não está sabendo lidar. O medo de ser rejeitado futuramente faz com que ela já saia da relação. E então, o que essa pessoa está fazendo? Ela tá rejeitando, não é assim? Todas as vezes que a gente rejeita, a gente tende a ser rejeitado. Quando que a gente rejeita, gente? Olha que interessante isso. A gente rejeita quando a gente critica as pessoas. Quando a gente define que uma pessoa tá bonita ou tá feia, a gente não tá rejeitando a feia e se aproximando da bonita. Quando a gente critica a roupa de uma determinada pessoa, a gente está rejeitando aquela pessoa na nossa vida. Quando a gente julga o comportamento de uma certa pessoa, a gente está rejeitando essa pessoa. Quando a gente julga ou critica as escolhas dessa pessoa, eu percebi, Solange. Quando a gente julga e a gente critica as escolhas da outra pessoa, a gente está rejeitando. Olha só. Então, muitas vezes é fácil a gente se sentir rejeitado e criticar as pessoas porque nos rejeitaram, mas a gente não consegue enxergar também os nossos comportamentos, né? A gente rejeita o tempo todo. E quanto mais a gente rejeita, mais rejeitada a gente se sente. Por quê? Quando eu começo a criticar as pessoas e julgar aqui na minha cabeça, a tendência dessa... Lembra que em outras lives eu falei que a nossa mente não entende o que é verdade e o que é mentira? E tudo que eu penso, eu atraio para mim mesmo? Então, quando eu começo a criticar o outro, eu estou rejeitando o outro. Minha mente entende o quê? Que eu estou rejeitando a mim mesmo. E aí eu começo a cobrar demais de mim. Quando eu começo a cobrar demais de mim, eu começo a ter esse olhar rígido e caras e bocas e comparações comigo mesma. Então, quem que levou a pior na história? Será que foi o outro que nem sabia que você não gostou da roupa dele? Ou será que foi você mesmo que ficou aqui alimentando sentimentos e emoções que você não precisava? Gente, não tem nada no mundo que nos liberta mais do que a gente cuidar da nossa própria vida. Literalmente, sabe? Não olhar mais para as pessoas como se nós tivéssemos que dar alguma opinião, porque a gente não tem que dar opinião, a menos que essa pessoa nos peça a opinião. Certo? E mesmo assim ainda você não é obrigada a dar, né? Se você acha que não deve, tá tudo certo, deixa pra lá. Então vamos entender que quando a pessoa rejeita a gente, ela não tá colocando exatamente a gente em xeque, é o momento da pessoa. É aquele momento que ela tá vivendo e ela não tá conseguindo se aproximar de outras pessoas, talvez por mágoas do passado, por problemas que ela teve lá atrás, tá? Deixa eu ver aqui do que eu anotei. Eu acredito que eu passei tudo para vocês. Eu quero pegar esse finalzinho para fazer um convite. Gente, a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje é assim, ó. É muito simples. Quando aceitamos a vida assim como ela é, quando a gente aceita a vida como ela é, a vida também nos aceita como nós somos. Então, se a gente olhar para a nossa infância e aceitar ela como ela foi, olhar para os nossos pais e aceitar eles como eles foram, a criação que eles nos deram, como foi, do jeitinho que foi, sem ficar criticando, sem ficar brigando com eles, nem externa e nem internamente, quando a gente aceita o nosso ambiente, a nossa casa, a nossa família, nosso cônjuge, exatamente como eles são, tudo isso também vai aceitar a gente. Se a gente está se sentindo rejeitado, é porque nós estamos, sim, rejeitando. Seja as pessoas, seja as situações, seja os ambientes onde nós estamos. Então, eu quero que vocês memorizem muito essa frase. Quando eu aceito a vida, assim como ela é, a vida também me aceita. E assim também é com todas as áreas da nossa vida. Quando eu aceito a minha história, quando eu aceito a minha infância, quando eu aceito a minha família, quando eu aceito o meu cônjuge, quando eu aceito os meus filhos, quando eu aceito, paro de criticar, paro de julgar, paro de querer mudar as pessoas, todo mundo aceita a gente assim como a gente é também. E esse sentimento de rejeição vai cada vez ficando menor e menor e menor. Aí quando alguém te rejeitar e que você sentir que foi rejeitado, é claro que você vai sentir, porque você tá vivo, né? Você é ser humano também. Só que aquilo não vai doer mais, igual já doeu em alguma outra situação. Isso seja com cônjuge, seja com namorado, seja com quem for, com amigo, não importa. Seja quem for.
Quando você se sentir rejeitado, você vai perceber que o problema não está exatamente com você, com os seus valores, mas sim com os dele, com o que ele queria naquele momento. E se você olhar um pouquinho mais a fundo, você vai agradecer a Deus por aquela rejeição, que foi um livramento para você. Porque quando as pessoas nos rejeitam, se afastam, é porque estamos em vibrações diferentes, né? Estamos em outra vibe. Então, seja positivo ou negativo, isso faz todo sentido na nossa vida. Obrigada, Solange. Muito obrigada. Bom, gente, agora eu falei que eu queria deixar esse finalzinho para fazer um convite para vocês. É o seguinte, eu tenho uma parceria com o Instituto Você Merece Ser Livre, aqui em Cajamar, onde nós temos alguns cursos. No momento, nós estamos terminando uma formação em coaching. E, em alguns dias, nós queremos iniciar um curso que é para famílias de pessoas que tenham dependentes químicos. Porque a gente sabe que quando tem um dependente químico na nossa família, olha só, tudo a ver com a rejeição, né? Todo mundo rejeita ele, todo mundo critica, né? Muitas pessoas, principalmente os que estão fora de casa, costumam julgar e procurar culpados para aquela situação. Então, nós decidimos elaborar um curso, eu, o Robson Gonçalves, que é o Master Coach do Instituto, e a Adriana Satu, que é a psicóloga, que nós já fizemos uma live juntas, que vocês já conhecem. Nós três estamos elaborando um curso para as famílias, para que elas aprendam a se relacionar tanto com a sociedade, quanto com elas mesmas, quanto com essa pessoa que é dependente químico. Porque, normalmente, quando existe um dependente químico dentro da família, a família toda adoece. Não é assim? Vocês conhecem alguém que tenha dependente químico na família? Então, na quinta-feira, às 20 horas, nós estaremos fazendo uma live pelo YouTube, no canal do Você Merece Ser Livre, para apresentar esse curso. A princípio, nós vamos abrir uma turma piloto gratuita, 100% gratuita, e o curso vai ser online, por conta da quarentena até, né? E a gente pode acessar pessoas de outras cidades também. Então, nessa live de quinta-feira, às 20 horas no YouTube, nós vamos apresentar esse curso. E o que eu quero de vocês? Eu quero que vocês compartilhem essa informação. Eu vou colocar um banner aqui no meu Instagram. Compartilhem com pessoas que tenham esse problema na família, para que elas possam vir conhecer esse projeto. E caso elas queiram participar dessa turma piloto, vai ser totalmente gratuita essa primeira turma, porque nós precisamos de depoimentos, né? As pessoas vão participar do curso e depois vão nos mostrar o que foi que melhorou e como melhorou. Para daí, então, a gente projetar isso, planejar, empacotar e poder estar acessando mais pessoas, tá bom? Então, caso vocês conheçam alguém que sofram com esse problema, que é uma classe, digamos assim, muito rejeitada pela sociedade, pela família, né? Dentro e fora de casa. Então, nós vamos fazer esse curso para ajudar nesse relacionamento da família, ajudar nessa cura das crianças interiores, para que as pessoas fiquem com mais sabedoria ao lidar com esses problemas. Porque tem situações que a gente pode mudar, tem situações que a gente precisa de sabedoria para lidar, né? E pode sim mudar, é claro, para Deus nada é impossível e quando a pessoa quer, ela consegue. Mas precisa ser da pessoa, né? Precisa partir da própria pessoa. Fica a dica aí, então eu deixo o convite para vocês, para poder convidar essas pessoas. Quero saber se o que nós falamos sobre a rejeição ficou claro, se ficou alguma dúvida. E agora eu vou indicar, tem uma amiga que tem esse interesse, tem esse problema na família, eu vou conversar com ela. Isso, por favor, Socorro, faz isso. Para melhorar ainda mais essa questão da rejeição, quem não assistiu as 2 lives que eu fiz sobre autoestima, eu aconselho que dê uma olhadinha. Porque quando a gente aumenta a autoestima, a gente também se livra desse sentimento de rejeição. E na internet, às vezes a rejeição, essa ferida, ficou por uma pessoa muito importante na nossa vida, que é, no caso, pais, né? O pai ou a mãe. Então, crianças que foram abandonadas, seja por que motivo foi, né? Pela mãe ou pelo pai, ou que passaram por muitas brigas dos pais na infância, que se sentiram rejeitados, né? Que foram doadas, que se sentiram rejeitados. Eu sei que não é tão simples da gente poder resgatar essas memórias e curar. Então, eu vou indicar também uma oração que tem no YouTube chamada Ho'oponopono. É uma oração para limpeza de memórias. Então, se vocês tiverem interesse,
procura na internet chamada Ho'oponopono e faça para essa criança interior, que eu tenho certeza que vai ajudar bastante também. Ah, Elaine, eu vi tudo isso e tal, mas eu não tô conseguindo. Gente, pode me chamar no PV, eu faço atendimentos individuais, tá bom? Vocês podem ficar à vontade para me chamar e perguntar o que vocês tiverem em dúvida. Terapia ajuda? Terapia resolve, né, Tiago? Na verdade, é o que resolve, é esse acolhimento da criança interior. Então, às vezes, sozinho não consigo. A oração me ajuda, perceber meus sentimentos me ajuda, tudo isso ajuda, mas não tô conseguindo mesmo assim. Então, gente, procure ajuda profissional. Sim, Ju, já te indiquei, né? O Ho'oponopono é uma oração bem simples e bem gostosinha de fazer e é justamente isso, para poder perdoar as memórias, limpar as memórias, ajudar nessa questão. Gente, ajuda demais. Às vezes você tem problema de relacionamento com uma pessoa e não entende por quê. E aí você começa a fazer esse Ho'oponopono pensando nessa pessoa, rapidinho você começa a melhorar o relacionamento. Tanto de lá para cá quanto daqui para lá, porque tudo é energia, não é? Quando eu desejo o bem para o outro, o bem não volta para mim. E assim como quando eu desejo o mal para o outro, o mal também volta para mim. Então vamos pensar no que a gente quer pensar. Exatamente. Gente, muito obrigado pela companhia de todos vocês. Quero saber se valeu a pena aí, ó. Ficou claro? Vocês já falaram que sim, que entendeu bastante. Então, valeu a pena? Já dá para ajudar outras pessoas também? Quando você perceber uma pessoa que está se sentindo muito rejeitada, que está se diminuindo, com aquele sentimento de inferioridade, que... Ai, gente, que tá muito arrogante. Sabia que a arrogância é uma maneira de se proteger para não ser rejeitado? Então ele já se põe melhor que os outros para poder não se sentir. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Medo de ser abandonado, vergonha. Ah, a pessoa que é muito crítica, que tem um olhar muito rígido. Sabe aquelas pessoas que a gente vai conversar e a pessoa já se arma contra você? Que bênção! A pessoa se arma contra você, antes de você falar, ela já está respondendo, ela nem escuta o que você vai falar. Ela já vai direto e dá uma resposta e nem sabe o que você queria na verdade. Essas pessoas, elas têm medo de serem rejeitadas e é por isso que elas criam esse muro de proteção, para você não se aproximar. Interessante, né? São mais ou menos as mesmas características da pessoa com baixa autoestima, porque na verdade caminham juntos. Certo? Ai, acho que eu falei tudo, gente, que eu queria. Então é isso. Bom, como já falei em outras lives, se vocês tiverem... É isso mesmo, Thiago, a pessoa vem com 100 pedras na mão, você vai na maior das boas intenções querendo ajudar e a pessoa nem te ouve e já te responde, é medo de ser rejeitado. Provavelmente tem alguma dessas situações lá atrás aconteceu. Isso, Solange, assiste o comecinho, que eu acho que você vai gostar também. Gente, então, ó, vocês precisando... se vocês tiverem alguma sugestão de tema, me manda no direct, tá bom? Para eu preparar, para trazer para vocês. Eu gosto muito. Minha guru. Isso, Josi, tudo bem? Isso, assiste, porque faz muito sentido. Tem uma outra característica que eu não comentei. As crianças que são... As pessoas que se sentem rejeitadas dentro da barriga da mãe, elas tendem a ter formato do corpo mais magrelo, sabe, pessoas miudinhas? Porque ela desenvolve mais cabeça e menos corpo por conta de que eu não quero atrapalhar. Você vê, olha que interessante, o feto se sente dentro da barriga que não quer atrapalhar a mãe. Então ele acaba ficando mais magrinho, estrutura de corpo mais magrinho. Sabe aquelas pessoas muito inteligentes que pensam muito? Normalmente elas sofreram rejeição lá atrás. Por isso que eu falei, depois que você começa a entender, você vê que tá tudo certo. Cada um passa pelo que tem que passar para desenvolver aquilo que ela vai ser lá na frente. Então a gente não pode ficar também querendo proteger todo mundo. A gente precisa entender para não sofrer com as situações da vida. Relacionamento entre irmãos, Thiago. Legal, gostei. Gente, um beijo. Deus abençoe muito, muito, muito. Sim, Juliana, verdade. Deus abençoe muito a vida de todos vocês. Sexta-feira às 18 horas nós voltamos. Na quinta-feira às 20 horas no YouTube, eu vou colocar lá no Face, tá? O bannerzinho para vocês me ajudarem a divulgar e convidar pessoas que estão passando com dificuldades com dependentes químicos. Um beijo, Deus abençoe, fiquem com Deus e até sexta!